Hoje eu vim aqui sentar para bater um papo com vocês sobre a minha trajetória profissional na área de educação, que fazem 5 anos que eu me formei, sim. Eu me formei em 2018, então, no meio do ano, então fiz 5 anos aí de formada. E eu quero contar para vocês um pouco sobre como foi essa minha trajetória, os meus altos e os meus baixos aí, né? Porque eu recebo muitos comentários aqui no YouTube falando: ai, Carol, que bom que você compartilhou a sua trajetória, como que você iniciou aí essa trajetória, como que foi a sua faculdade. Esse vídeo me animou, então quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória aí, desses 5 anos. E eu anotei aqui alguns pontos e eu vou ir observando aqui para não esquecer nada, que eu quero contar tudo nos mínimos detalhes, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando muito sobre esse vídeo, porque se passou, mesmo que sejam só 5 anos, muita coisa se passou, né? E é legal compartilhar, eu sinto que aproxima mais, a gente pode ter experiências iguais, né? E ser animador para alguns. Então, eu quero contar primeiro como que foi o início da minha carreira. Eu tive um privilégio muito grande de me formar em um dia e no dia seguinte eu já estava trabalhando, né? Então eu me formei no Colégio Grau à noite e no outro dia de manhã eu já estava trabalhando numa creche. Foi muito bom para mim nesse sentido, porque logo que eu me formei eu comecei a trabalhar. Eu sei que às vezes é muito difícil você conseguir o seu primeiro emprego. Logo assim que você se forma, você tem que às vezes procurar muito, né? E eu consegui essa oportunidade, que foi muito bom. Eu ganhei muitas experiências nesse percurso, quando eu trabalhei na creche. Eu fiquei lá 2 anos e meio, mais ou menos. Teve muitos altos, mas muitos baixos. Eu acho que teve... Eu queria até falar mais sobre os baixos desse momento da minha vida. Porque eu tinha acabado de formar. Eu tinha total bagagem teórica sobre aquilo que eu estava fazendo ali. Mas a prática ainda estava muito esvaziada, né? Mesmo tendo feito estágios desde o primeiro período, eu sentia que, olhando hoje, né, eu precisei até passar por esse momento para ter um amadurecimento. Eu me formei com 21 anos, eu era muito nova. É como se tivesse me tirado daqui e me jogado ali. E eu também tive muita sorte de trabalhar com uma pessoa muito querida, que me ajudou nesse percurso, que tinha muita experiência, porque fez com que eu passasse por esse momento de uma forma mais leve, porque eu tive uma experiência muito difícil no primeiro momento. Porque o que acontece? Eu entrei no meio do ano, né? Eu entrei no lugar de uma professora que estava saindo, e aquela turminha foi muito tranquila, porque ela já estava encaminhada. E quando eu entrei no ano seguinte, em 2019, eu tive a minha primeira turminha, né? Que eu fiquei o ano todo com ela aí. E era uma turminha de 2 anos, 3 anos. Então eles eram muito pequenos, né? Que demanda toda talvez, maturidade, que eu não tinha, talvez, naquela época, né? Eu tinha 21 anos. Eu tive muitas complicações para lidar, às vezes, até com as minhas emoções, para que eu pudesse ser adulta naquele momento para poder trabalhar com aquela criança, né? A turminha era uma turminha de 20 alunos, mas tinha um aluno que era muito complicado. Ele batia a cabeça, ele batia nos outras crianças, ele gritava, ele mordia, ele fazia tudo o que você podia imaginar que uma criança espivitada faz. E foi assim, do início do ano até o final do ano. E foi muito complicado, porque muitas vezes eu me sentia sozinha nesse percurso, né? Não tinha apoio dos pais, enfim. E aí, foi um dos momentos que eu fiquei falando assim, caraca, tudo que eu estudei não faz sentido, né? Não tá acontecendo, não tá rolando. Mas foi importante pra mim esse momento, assim. Aprendi muita coisa,
vi um lado da educação também muito difícil, sim, de primeiro momento, mas que fez eu crescer, mas me questionar muito sobre, será que eu realmente sou uma pessoa que devo trabalhar na educação infantil? Será que eu me identifico com essa faixa etária? Será que eu tô pronta para isso? E foi quando eu falei, não, eu não tô pronta, eu não quero trabalhar na educação infantil, eu não me identifico com esse segmento da educação básica. E foi quando eu mandei currículo para outras escolas, e foi quando eu consegui retornar para a instituição no qual eu fiz o estágio no primeiro período de pedagogia, nos contadores de histórias, que até contei no vídeo, nos 2 vídeos anteriores aí. E foi muito legal passar por essa experiência, voltar para essa instituição, fazer uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com os contadores de histórias. Eu trabalhava em oficinas, então eu trabalhava com alunos do primeiro ano até o 9º ano, adolescentes até o 9º ano, nas oficinas. E junto com uma profissional que eu aprendi muito também. É muito legal você observar de fora, quando você está passando por essa trajetória, para você ganhar experiência. E isso foi essencial para mim. Até mesmo na creche, né? A auxiliar que trabalhava comigo, ela tinha uma experiência que eu aprendi muito com ela, em questão de tato com as crianças, né? E também nos contadores de histórias, aprendi muito nessa questão de como as coisas acontecem, como você vai ganhando amadurecimento, segurança para trabalhar com os alunos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo foi a pandemia, né? Então, assim, eu entrei em fevereiro nessa instituição em 2020. Não, foi 2020? 2020 que começou a pandemia. E depois do carnaval, ali em março, a pandemia aconteceu e a gente achou que ia ser 15 dias e ficamos 2 anos afastados aí do trabalho, né? Muito louco, porque eu tive que, na minha primeira experiência profissional, né, no início da minha carreira, lidar com o ensino remoto. E ainda mais sendo oficinas, né, que você tem que vivenciar aquilo de fato. Mas foi muito interessante, por um lado, que eu aprendi muita coisa também nesse percurso. E quando eu volto de modo presencial, mas ainda na pandemia, eu aprendo muito sobre o ensino-aprendizagem mesmo, como ele se dá, como ele acontece, como que a rotina, os momentos vão fazendo que as crianças entendam como é estar ali, que você é o professor, que você é o profissional, que você é o adulto naquele momento, né? Que eu acho que eu não tinha quando eu entrei lá na creche com 21 anos. Mas eu tinha um porém nessa instituição, que era a valorização do profissional em quesito de financeiro mesmo. Eu não era valorizada, eu sentia que eu me doava muito, mas não recebia em questão de dinheiro mesmo para estar ali. E eu sempre tive a vontade de estar na prefeitura. E foi quando eu consegui entrar na prefeitura no ano de 2022. Eu fiz o contrato temporário, né, para poder trabalhar, e eu consegui entrar substituindo uma professora que estava de licença. E eu até fiquei bastante tempo com essa turminha, fiquei até outubro mais ou menos, era uma turminha de 2º ano, e foi muito legal, porque não era como se eu estivesse saindo aqui, me jogando ali, é como se eu estivesse aqui já, entendeu? Então aí eu comecei a trabalhar com essas crianças da forma como eu acreditava, porque a escola pública, ela tem essa coisa de você ter mais autonomia, né, para trabalhar. Então eu coloquei muito do meu jeito, da minha forma. Eu falei assim, poxa, é isso que eu acredito, é essa forma que eu quero trabalhar. E foi muito produtivo este ano. E eu continuei, né? Em 2023 eu continuei na prefeitura, foi até no mesmo colégio. Mas antes, fazendo um parênteses aqui, quando eu saí dessa escola, eu fiquei no finalzinho do ano em uma outra escola, porque você continua sendo contratado da prefeitura, mas pode ser designado para outras escolas municipais. Eu esqueci de colocar isso adentro, tá vendo? Por isso que eu tenho que olhar para cá para não esquecer. Porque essa escola que eu fui era uma comunidade totalmente diferente. Era uma comunidade
onde as crianças têm uma realidade totalmente diferente. É uma comunidade do morro, vamos dizer assim. Nada contra o morro, nada contra, não sendo preconceituosa, mas porque aqui no YouTube eu não posso falar explicitamente o que é, mas vocês vão entender. Então era uma realidade muito complicada, era muito difícil, assim. E assim, mas foi uma experiência excelente, mas teve um momento que eu sentei no banco, as crianças estavam brincando, e eu falei, caraca, é isso que eu quero pra mim mesmo? Não, eu vou procurar outra coisa. Não é isso que eu quero. Mas, mas foi só um sentimento momentâneo, porque passou, sabe? Foi isso que... É isso que eu penso, assim. Às vezes a gente tem esse sentimento, tipo, eu não quero isso, não, isso não é pra mim. Às vezes é só o sentimento daquele momento. E passado isso, voltando para 2022, voltei para a escola, né, que eu estava substituindo. Dessa vez eu voltei como professora de apoio, trabalhando com uma criança com deficiência no segundo período, ou seja, na educação infantil. E eu retorno para a educação infantil e falo assim, e penso, né, caraca, eu acho que esse é o momento de eu tentar novamente. E foi muito legal, porque como eu trabalhei como professora de apoio com uma criança, e trabalhei com uma professora que tinha uma vida dentro da sala da educação, do chão da escola. Eu aprendi muito com essa professora. Então, eu tive essa oportunidade de aprender com ela e ver que a educação infantil não era aquilo que eu imaginava, né? Que ela pode ser muito além daquilo que eu acreditava, que eu vivenciei. Então, foi um ano produtivo esse ano de 2022 na educação infantil, sendo que também eu trabalhei em outra escola na parte da tarde. Então, em 2022, aí eu trabalhei na educação infantil como professora de apoio e à tarde eu trabalhei como professora do segundo e do terceiro ano em História, Geografia e Português, que foi muito legal também, porque essa escola particular, eu também tinha essa autonomia para colocar aquilo que eu também acreditava, né? Então, foi muito importante para mim esse ano, o ano passado, porque acho que foi um ano que eu falei assim, caraca, realmente eu tô trabalhando na área da educação e é isso que eu quero, porque quando eu entrei, foi aquela experiência que me deixou um pouco abalada, depois veio a pandemia, aí o ano depois seguinte da pandemia, quando eu entrei na prefeitura, ainda era aquela coisa assim, meu Deus, a gente tá voltando ainda, não é? Que loucura o mundo. Mas no ano passado, quando eu firmei, falei assim, não é isso aqui que tá acontecendo na minha vida, então vamos ver o que que é, né? A vida acontecendo. E foi muito legal a vida acontecendo. E esse ano eu tô trabalhando em uma escola da zona rural com crianças do primeiro período. Eu me coloquei nesse desafio de falar assim, por que não é pra mim? Será que realmente não é? E, gente, sério, hoje é dia 21, tô gravando esse vídeo hoje, dia 21 de fevereiro. E eu tô muito feliz, porque eu tô com uma turma que tá entrando na escola agora, então elas precisam se adaptar a esse novo cenário na vida delas, com 2 crianças dentro do espectro autismo. Que eu posso até vir contar mais pra vocês como que tá sendo esse processo. Mas chegar hoje, dia 21 de fevereiro, e falar que eu tô tendo domínio da sala, que eu tô conseguindo produzir com as crianças e que elas estão se adaptando muito bem, é de pensar que, poxa, essa trajetória toda então valeu a pena. E claro que com esse percurso profissional tem muito envolvimento do percurso pessoal aí, né? E eu vivi muitas coisas dentro da escola, né? Porque quando você tá disposto à vida, a vivenciá-la, vivenciar ela, sem estar dentro do seu quarto fechado e fazendo nada, quando você está disposto, você coloca a cara, tapa para isso, você está disposto a qualquer coisa, você está... pode passar por tudo, tudo. E eu passei por muita coisa. Desde histórias que eu ouvi, histórias que eu vivi, eu posso vir contar com mais detalhes em outro vídeo, em outro momento, mas, tipo, desde escutar a história daquela criança, que muitas vezes é desafiadora, até, por exemplo,
eu vivenciar de perto, ver na minha frente um aluno morrendo. Então, assim, é muito doida a vida, né? E muito complicada também, porque foi um desafio muito grande. Mas eu posso vir em outro momento falar mais dessa parte pessoal para vocês, de como que foi esse percurso. E é isso, assim, a minha trajetória de 5 anos, né, foi passando por esses momentos. Eu trabalhei na creche, volto para a instituição que trabalho os contadores de histórias, depois eu venho para a prefeitura e continuo até agora, no momento atual. E tudo isso me faz pensar como que o tempo, o amadurecimento e a prática também são importantes, né? Porque quando eu tinha 21 anos, é totalmente diferente de agora, que eu tô com 27. E assim, eu tô tão firme nessa coisa do estar na área da educação que, por exemplo, eu comecei o mestrado na área da educação, que eu optei por fazer um mestrado. E é isso, assim, seus altos e baixos mesmo, né? E eu sei que eu tenho muita coisa para viver ainda. E eu queria que vocês me compartilhassem aqui comigo nos comentários como que tá sendo a sua trajetória, se você tá iniciando agora, ou se você já tá um tempinho como eu aí, quais foram os desafios que você enfrentou, que tem se passado pra gente construir aqui uma comunidade que compartilha, né, os sentimentos e ver que tá todo mundo junto, que todo mundo pode compartilhar e se ajudar aí, né? E assim, o meu conselho que eu tenho para vocês é que não desistam, continue. Se você tiver aquele sentimento de, poxa, eu acho que não é para mim isso, às vezes é só um sentimento do momento. Espera, vai dormir e veja no outro dia qual que é o sentimento. E assim, e quais são os meus planos para o futuro, né? Eu pretendo continuar nessa área da educação, voltada muito para essa parte da educação básica mesmo, mas também muito voltada para a parte da literatura, das artes aí. Até então, que nesse meio do percurso, eu acho que eu nunca contei aqui para vocês, eu fiz uma segunda licenciatura em arte. Então, o meu plano é esse, continuar na área da educação básica, seja em qualquer ano aí, e continuar me especializando, estudando, que eu acho que é o mais importante, que eu nunca parei de estudar, que eu acho que também trouxe essa segurança maior aí para meu percurso profissional na área da educação. Tá? Então, espero que vocês compartilhem aqui nos comentários os seus desafios, os seus altos, sua mensagem de conselho para os outros profissionais que estão começando. E não se esqueça do mais importante, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com os professores que você conhece, com as professoras que você conhece, para que isso aqui se torne uma comunidade, que a gente compartilhe esses momentos de altos e baixos.